Zilda Zivian. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer esse testemunho para os youtubers telespectadores. Essa é uma oportunidade tremenda que eu estou podendo ter para contar um pouquinho desse testemunho meu de fé e gratidão. Se eu pudesse dar um título para esse testemunho, eu daria o seguinte título: Caminhando e Procurando o Propósito de Vida. Como eu havia dito, meu nome é Zilda Zivian, eu sou médica pediatra homeopata, tenho 2 filhos, e eu sempre, desde menina, algo dentro de mim sempre me incentivou a ser uma pessoa otimista, uma pessoa disposta, disponível, não é? Em busca, não é? Da luta da vida, de ter um significado para a minha vida. Não é? E apesar da alegria pelas minhas realizações pessoais e profissionais, havia em mim um vazio existencial, um desejo que não se completava, uma necessidade de me conhecer um pouco mais, não é? Entender quem era eu, quem era a minha família, qual seria esse propósito maior, não é, para a minha vida. E eu sou judia, filha com mais 2 irmãos de uma família que nunca frequentou sinagoga, que não tinha conhecimento da Torá. Os meus primeiros amigos judeus foram na faculdade. E caminhando, como repetindo a necessidade dessa busca, não é? Não imaginava que Deus já havia traçado os seus planos, usado pessoas, permitindo situações que nem imaginava o que ele já estava fazendo por mim. E algo que me incomodava bastante e que eu, ao longo de pelo menos uns 30 e poucos anos, já tendo os meus filhos, algo me atraía para completar esse vazio, né? Um motivo, um para quê da minha vida, não é? Em 1997, após um divórcio, eu fui levada a uma igreja evangélica e um pastor descreveu a minha vida. Não entendi, achei interessante, curioso, como que uma pessoa que nunca havia me visto havia descrevido situações que só eu poderia saber. Comecei a frequentar essa igreja, fui acolhida, recebida com muito carinho, pude aprender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, a Bíblia, e fui sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Até que, finalmente, a revelação que Jesus Cristo era o Messias, o Salvador, e que o seu amor era verdadeiro e incomparável. Não havia nunca presenciado algo tão verdadeiro, tão inteiro, tão forte, e que havia me trazido uma alegria muito diferente, uma paz que eu nunca havia sentido. Isso representou algo muito importante para mim e para os meus filhos. Quando foi em 2004, eu fui acometida de um câncer e pude vivenciar do zelo de Deus. As portas foram se abrindo na melhor equipe da América Latina. Fui operada e feito radioterapia em 2005. A minha fé, nesse momento, ela foi ativada e entendi que Deus tinha um propósito em minha vida. Nesse momento, as coisas foram se completando e eu entendi que esse propósito da minha vida ainda não havia sido cumprido.
e que ele estaria me permitindo mais tempo de vida. Fui aprendendo o Evangelho, tendo experiências com o Espírito Santo, resgatando a minha identidade como judia. Digo que através do encontro com Jesus Cristo e Yeshua, conseguir entender a minha identidade e entender o chamado. Sou bisneta de rabino na Polônia, neta de avós que migraram para o Brasil, que escaparam da Primeira Guerra Mundial e que sobreviveram como imigrantes em São Paulo. Meus pais nasceram no Brasil em 1933 e lutaram para criar e educar eu e mais meus 2 irmãos, que, de certa maneira, por não ter tido aquela base dentro de uma comunidade judaica, né, acabamos nos afastando da colônia e da religiosidade, por necessidade de sobrevivência. Eu agradeço a Deus por estar viva para testemunhar dos seus frutos na minha vida e de meus filhos. E eu gostaria de realçar 2 versículos bíblicos que confirmam esse testemunho, porque foram versículos que me ajudaram na caminhada para o encontro do Messias. Salmo 116, 1, 2, 8, 12 e 13, mas eu vou pincelá-los, né? Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto eu viver, porque Tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Até que eu fui conhecendo e Deus se revelando através da palavra, isso foi confirmando aquilo que Deus tinha para minha vida. Eu estou caminhando, eu estou ainda me esforçando para obedecê-lo, para me preparar para o que Deus ainda tem por fazer. Não é? Mas eu sou uma pessoa hoje muito feliz, muito grata, muito realizada por Deus ter me chamado, de Deus eu poder ter hoje, estar mais próximo e ter uma intimidade com Ele, dele poder se revelar através da palavra no meu dia a dia, quando eu o busco diariamente em oração e com devocionais. E Ele tem me respondido e tem tornado a minha vida mais frutífera, mais produtiva. E eu peço para Ele que Ele continue me sinalizando, não é, nesse sentido, para a gente cumprir o propósito, cumprir a carreira do que Deus estabeleceu para a minha vida, não é? E trazendo os filhos para essa compreensão também, não é? Fui uma mãe que eu tenho certeza que eu cumpri o papel de mãe, não é? Como médica, eu tenho cumprido isso, me esforçado, né? Para pessoas e amigos, eu tenho tentado ser uma pessoa, um braço, um ombro, para poder conversar, para ajudá-las a também a encontrar esse caminho, não é? E agradeço muito ao grupo Israel no Caminho, porque foram amigos que hoje são irmãos, que podemos juntos sonhar, não é? Com o mesmo propósito, não é? E que esse testemunho venha a ser algo que possa impactar a vida de pessoas, não é? Para entender esse amor, entender a presença que Deus é um Deus maravilhoso, Ele é único, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso, Ele nos ama, que Ele não nos abandona, que a gente nunca está sozinho, que Ele
cumpre os seus propósitos nas nossas vidas, desde que o nosso coração esteja aberto para Ele, querendo fazer a vontade dEle. Então, que Deus cumpra a vontade dEle para as pessoas que estão ouvindo através desse canal e que esse testemunho ajude-as na caminhada de encontrar a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Obrigada.